É um prazer muito grande, irmãos, podermos estar aqui, eu e a minha esposa, Adriana. Nós estamos felizes por estarmos aqui. Estamos sendo hospedados na casa da minha irmã, Diná, que está conosco. As duas estão aqui à frente. E logo mais vocês vão poder cumprimentá-las também. E eu estou com uma certa emoção de participar dessa sucessão pastoral aqui, até comentei no conselho, porque Deus abriu uma porta, e justamente aonde eu tive início no meu ministério pastoral, quando seminarista, eu estive tanto aqui em São Caetano, aqui na Heloísa Pamplona, quanto aqui na Vila Jete, depois na Vila Paula, e depois eu fui orientado pelo reverendo Ludigero para o Paraná, para o sul do Paraná. Foi realmente, está sendo uma bênção muito grande estar aqui, porque a gente começa a lembrar, não é? Lembrar de tantas coisas que Deus fez aqui em São Caetano do Sul, e eu tenho a memória, a lembrança desse amado pastor, o reverendo Ludigero, o seu carinho pastoral, a sua presença como homem visitador, companheiro, amigo. E pena que eu não tive nos últimos dias estando com ele lá em Vitória. Mas é um prazer muito grande. E é claro que isso vem à memória da gente. Eu faço parte da equipe pastoral da Igreja Presbiteriana Central lá de Londrina. E o conselho, eu quero deixar minha gratidão ao conselho por esse convite, para estar aqui nesse domingo. Com o maior prazer, aceitei, visto que é possível sair assim tão rapidamente, porque nós temos uma equipe grande, então é possível fazer esses acertos na equipe pastoral, para que eu pudesse estar aqui, e assim como estar em outros lugares que o Senhor Deus me levar. Mas, sem dúvida, traz muita emoção estar aqui com os queridos irmãos. E eu quero, sem muita delonga, chamar a sua atenção para o texto de 2 Reis, capítulo 2. Em 2 Reis, capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 14. É uma história linda, maravilhosa. E eu não vou me preocupar com palavras difíceis, com citações de teólogos, com nada, a não ser estritamente o texto bíblico. Então vamos prestar bem atenção nessa leitura e pedir para que Deus fale no nosso coração. Eu quero lembrar do Haroldo Cook, ele fala assim, depois de tanto louvor, ele falava assim, tanta busca, nada como um torresminho. Então eu quero que Deus simplesmente me use. Não é? É isso que ele falava assim. Eu quero que simplesmente Deus me use no poder e na autoridade do Espírito Santo. E eu quero que o Senhor esteja me usando nesta noite. Então vamos lá, 2 Reis capítulo 2, verso 1. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gigal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. E respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomou o teu senhor, levando-o
sobre a tua cabeça? Respondeu ele, também eu o sei, calai-vos. E disse-lhe, pois, Elias, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias, dura coisa pediste, todavia se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. Tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes, e então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? E quando feriu ele as águas, elas se dividiram para uma e outra banda, e Eliseu passou. Oremos. Senhor, a tua palavra foi lida, e agora, Pai, com teu Espírito, aplica em nossos corações as lições desse texto para o nosso cotidiano, para a nossa vida diária. E que nós sejamos, Pai, edificados nesta palavra. Tomemos posse, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, para uma vida de vitória. Nós oramos nesta hora, pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, ao mesmo tempo que esse texto é muito conhecido por mim e também eu creio que você o conhece muito bem, é um texto sempre muito difícil de falar. E traz uma grande responsabilidade nesta hora a ministrar. E eu espero que em breve tempo eu possa estar explanando aquilo que Deus colocou no meu coração. Por que eu escolhi o tema manto de Elias? Porque o manto de Elias é um manto nessa história tão importante. Porque ele faz tanta diferença assim. Porque o manto de Elias fez tanta diferença na vida de Eliseu. O manto aqui nada mais é do que um elemento material. O elemento que faz realmente a diferença aqui é a unção do Senhor, a bênção do Senhor, a unção de Deus sobre Eliseu, que era o sucessor de Elias. O mesmo Deus que habitava em Elias, agora passou a usar o profeta Eliseu, sucessor Eliseu, com poder e autoridade. O manto é apenas um elemento material, mas tem um significado muito profundo. Porque deu a Eliseu a conhecer aos discípulos de todos os profetas daquela ocasião, de que ele tinha sido aquele homem que o Senhor Deus tinha escolhido. Muitas vezes, queridos, nós somos escolhidos para uma tarefa. Para podermos fazer algo. Talvez alguém já tenha feito. E nós nos achamos
incapazes. Nos sentimos que, assim, indefesos, achamos que inseguros e achamos que não vai dar certo. E hoje, através desta palavra, eu quero que você saiba que o Senhor Deus vai te preparar para algo tremendo. Vai derramar uma unção sem medida para que você possa vencer a sua semana. Eu não sei como que você está, como são as suas dificuldades pessoais. Eu não sei quais são as suas lutas. Eu não sei se são lutas familiares, são as lutas do trabalho. Eu não sei quais são os seus dissabores, se é uma enfermidade na família ou em você mesmo. Eu não sei qual é o seu problema, qual é a aflição pela qual você está passando, a angústia pela qual você está passando. Mas eu sei de uma coisa, que depois desta palavra, você vai tomar posse de algo muito importante, que não é material, é espiritual, que é a força de Deus para você seguir em frente e experimentar, pelo poder de Deus, pela manifestação de Deus, as águas não do Jordão, mas os problemas sendo solucionados através de milagres de Deus, através da operação maravilhosa do Espírito Santo. Esse acontecimento ocorreu no ano 9 antes de Cristo. Antes de Cristo. Há muito tempo. Mas essa mesma história é aplicada aos nossos dias. E Elias, que era o profeta, ele sabia muito bem que ia ser tomado numa carruagem de fogo. Que o poder sobrenatural de Deus ia tomá-lo e ia levá-lo em vida, e ele ia ser tomado naquela circunstância, assim como os profetas também o sabiam. Mas uma coisa era certa: Deus deixou alguém ali, que foi Eliseu, como profeta, para que os outros profetas também pudessem estar sendo orientados e seguindo. Elias, ele governou durante 25 anos. Já Eliseu governou durante 50 anos. Elias, através do seu ministério, fez milagres. Eliseu, muitos mais milagres aconteceram na sua época. Eu posso dizer uma coisa para você. Esse Deus maravilhoso, que operou no passado, Ele opera no presente e em todas as épocas. Porque Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor de todas as eras. É Ele quem faz tanto querer como efetuar, como diz a palavra de Deus. E eu quero, em primeiro lugar, que você olhe na sua Bíblia, então para o verso 8 e o verso 9. E nós vamos ver que esse manto de Elias era um manto de poder. Diz assim: então Elias tomou o seu manto, enrolou, feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E Eliseu disse: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Quando eu vejo Elias falando aqui, tomando o seu manto, tocando nas águas, as águas se abrindo, eu fico vendo, irmãos, como está sendo hoje a busca pelo poder espiritual, do sobrenatural. E eu vejo tantas coisas que acontecem de uma forma correta e de uma forma incorreta. Porque mistura-se muito o poder de Deus com o próprio ser humano, a própria capacidade de manipulação do homem. Aqui nesse caso, era tão essencialmente, a essência estava no poder de Deus. Aqui era Deus que, através do profeta, manifestou o seu poder,
as águas se abriram ali e eles passaram a seco. Eu creio, irmãos, que esse poder de Deus está à disposição hoje. Nós acabamos de cantar, Rompendo em Fé, esse cântico com os jovens. É lindo, maravilhoso. A letra desse cântico, inspiradora, mostra que nós não devemos simplesmente nos ater às coisas realmente que nós vemos, mas olhar para aquilo que nós não vemos, que é o exercício da fé, que é romper em fé, é olhar para o Senhor Jesus Cristo e ver que através dele todas as coisas nos são possíveis. Quando eu olho para esse texto que nós estamos vendo, eu vejo Elias oferecendo algo que Eliseu queria. E Eliseu disse, eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Ele estava só então buscando e querendo, almejando algo que era espiritual. Ele estava buscando tão somente a manifestação do poder de Deus, mas ele sabia que ao mesmo tempo viria sobre ele não somente os seus direitos, mas viriam também os deveres de profeta. A grande responsabilidade pesava sobre os seus ombros na direção e na condução do povo de Deus. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que muitas vezes o caminho mais fácil não é o correto. Muitas pessoas gostam de pegar atalho, chegar mais rápido. Ou fazem que nem nós, que nem eu fiz hoje, segui o GPS e me perdi todo. Ele me levou para, estava perto da Anchieta, ele me trouxe para a Estrada das Lágrimas, bagunçou toda a minha cabeça, me perdi todo, daí falei, vamos ouvir o GPS e seguir o mesmo caminho. É assim, nós somos assim. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe que ao mesmo tempo que você busca a presença dEle e anela pela presença dEle, e você está se dispondo com responsabilidade, com compromisso. Aqui diz aqui uma palavra muito certa nesse texto que me faz pensar e refletir assim. Ele diz, peço-te que me toque por herança a porção dobrada. Ele não estava querendo tão somente ser como Elias, mas ele queria que o Espírito de Deus fosse derramado sobre a vida dele de uma forma dobrada, de uma forma sobrenatural. E isso é possível, amados irmãos, nós clamarmos e buscarmos, porque está escrito na própria palavra, em Efésios 5, 18 diz que nós temos que nos encher do Espírito. E isso não é ruim para a Igreja Presbiteriana do Brasil, isso não é ruim para a Igreja Presbiteriana de Vila Gerte. Escolher o melhor caminho, o caminho de Deus, o caminho da busca de Deus, o caminho do Espírito, isso não é ruim para você. É entrar em um caminho fantástico, no qual o Senhor tem preparado. Em Lucas 24, 49, o Senhor Jesus já nos dá um alerta e fala que nós precisamos nos revestir do poder de Deus. E é encher de fé. Encher de fé. E encher de fé para mim, irmãos, significa estar sendo reabastecido cotidianamente através do exercício, da prática da palavra de Deus. É colocar em prática tudo aquilo que você sabe. Eu gosto muito de bater numa tecla. Eu pergunto para os meus alunos da classe de integração, que lá nós usamos esse termo aqui, seria o catecúmenos, penso eu. Toda a igreja presbiteriana quase usa esse termo. Um termo bem complicado, muitas vezes eu acho. É mais fácil integração, você vai ser integrado na igreja, na vida da igreja. Mas a igreja presbiteriana usa na sua grande maioria a palavra catecúmenos. Quando eu falo lá, eu digo assim, que a minha fé tem que servir para algo. Eu pergunto para você, que é firme no Senhor Jesus Cristo, é um crente no Senhor Jesus Cristo,
Se a tua fé não te serve para te levantar para cima, para você seguir em frente e vencer, para que ela serve? Mas há uma outra característica muito importante aqui no verso de número 13. No verso de número 13 diz assim: então levantou o manto que Elias lhe deixara cair e voltando-se, pôs à borda do Jordão. Você veja só, nesse versículo 13, nós estamos vendo que o poder não estava no manto, mas estava na unção que foi passada. Na presença espiritual, ou seja, do Espírito de Deus. É como se eu chegasse para você e falasse assim: a sua religiosidade, não você, a sua religiosidade, ela pode muitas vezes impedi-lo de receber essa porção dobrada do Espírito. Porque a religiosidade em si, ou a formalidade religiosa, muitas vezes nos faz se tornar tão distante de Deus, que é a mesma coisa de se ter um manto sem a unção do Espírito Santo. Quando você se coloca e derrama na presença do Pai, sendo você mesmo. Quando você diz: Deus, sem o Senhor eu não vou conseguir. Quando você diz: Senhor, eu pequei, Senhor, eu estou bem, Senhor, eu te louvo, porque quando você se abre o seu coração e se derrama na presença do Pai, Ele ali está vendo realmente um coração sincero. Então eu quero dizer para você, não perca as oportunidades que o Senhor está oferecendo dia após dia, para que você possa tomar posse de um manto de fé. Essa seria a segunda divisão dessa mensagem. Não perca oportunidades de enfrentar as adversidades, não fugindo delas, dos problemas, das lutas, mas falando: é a oportunidade que eu tenho para que Deus manifeste em poder na minha vida. Aqui nós encontramos de uma forma muito clara, no verso 13, dizendo: então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se para a borda do Jordão, ele olhou e viu que grande rio, não como um problema, mas ele viu que ali estava a sua adversidade, o seu problema, a sua dificuldade, mas que ele ia romper em fé. É como a gente canta, né? Se o Senhor não abrir o mar, nós vamos passar por cima. O importante é ter fé. É ter fé. E a unção da fé é aquela unção que nós vemos em Hebreus capítulo 11, que estava sobre os heróis da fé. É aquela unção tremenda que o Senhor derramou sobre Abraão, Isaque, Jacó, Elias, Eliseu e tantos outros homens e mulheres que estão registrados na Bíblia. E não é diferente de mim e de você. Talvez você esteja precisando hoje que o Senhor te visite de uma forma sobrenatural, para você enfrentar uma luta, uma dificuldade, um problema, talvez ultrapassar uma barreira, talvez pular um grande empecilho que está sobre a sua frente. Mas eu posso dizer para você que se você colocar na presença de Deus desta forma aberta, o Senhor, Ele vai agir poderosa na tua vida. Porque ter fé é confiar em Deus, que Ele vai dar para nós a melhor solução para os nossos problemas. Ter fé é confiar em Deus, que Ele vai dar a melhor solução para os nossos problemas. Talvez esse milagre possa estar acontecendo agora, nesse instante, sobre o seu lar. Talvez esteja acontecendo nesse instante. Lá o Senhor já está movendo, quem sabe, sobre a sua vida e trazendo para você uma vitória numa causa da justiça. Talvez o Senhor esteja fazendo algo tremendo, trabalhando por você, enquanto aqueles que esperam no Senhor. Ele está dizendo: segue em fé. Ele é o Deus que transforma a sua lágrima de sofrimento em lágrimas de alegria. É o que está escrito na palavra de Deus.
É aquele Deus maravilhoso que quando você está se enfraquecendo e você começa a falar Filipenses capítulo 4, verso 13, tudo posso naquele que me fortalece, é Ele quem te levanta, é aquele que te levanta em fé, para olhar e ver a adversidade e falar, não, eu vou viver, eu vou passar, eu vou seguir em frente, porque o Senhor, Ele vai fazer algo sobrenatural. É a fé, meu irmão, que nós precisamos utilizar esse elemento maravilhoso que o Senhor tem colocado à disposição como um manto sobre as nossas vidas. Como disse o presbítero, o que está dentro de nós não é nada mais, nada menos do que o Espírito Santo de Deus. Nós somos novas criaturas em Cristo. Eu tenho certeza que hoje é o dia que o Senhor vai estar derramando sobre você esse manto de poder, esse manto da unção da fé. E no verso 14, está escrito lá, tomou o manto que Elias lhe deixara cair e feriu as águas e disse, aonde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para uma e outra banda e Eliseu passou. Olha que fantástico. É o que a gente estava esperando, não é? Ele pegou o manto, ele tocou sobre as águas, assim como havia feito Elias, e as águas se abriram. Para mim aqui, queridos, eu vejo que esse manto também, além de ser um manto de poder, que é uma figura simbólica para nós agora, que é um manto da fé, é também um manto de coragem. Ele não ficou pensando, tem 50 profetas olhando ali, se eu tocar nessa água aqui, será que ela vai abrir mesmo? Ele não ficou pensando assim, não. Nenhuma dúvida, nenhuma incerteza, nenhuma pergunta, nada. Ele simplesmente entendeu e compreendeu que o Senhor estava com ele. Ele entendeu que esse manto de coragem era aquele manto que ia fazer com que ele ferisse as águas e as águas iriam se abrir e algo sobrenatural ia acontecer. O apóstolo Paulo, ele já trata desse assunto de uma forma muito importante para nós, quando ele fala em 2 Timóteo 1,7, que Deus tem nos dado não um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus já tem nos dado não um espírito de covardia, mas de amor e de moderação. Eu creio, meu querido, minha querida, que Eliseu profetizou, ele colocou ali, as coisas aconteceram, e não foi só esse, foram outros tantos milagres. Ele experimentou as águas de Jericó se tornarem boas, de águas salgadas para água doce, para que a cidade pudesse ser regada. Ele participou da flutuação do machado em 2 Reis capítulo 6, a multiplicação do azeite da viúva e tantos outros milagres aconteceram. Deus não é um Deus de um milagre só, mas Ele é um Deus que está presente na vida do seu povo para não abandonar. Você nunca vai caminhar só. E ele disse, o próprio Senhor Jesus disse, não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. É a presença do Pai, é a presença do Filho, é a presença do Espírito Santo agindo de uma forma sobrenatural. Apesar de muitas vezes nós dizemos, onde está o Senhor Deus de Elias, como está no verso 14? A evocação aqui, o chamado aqui, é tremendo. Ele diz, onde está o Senhor Deus de Elias? E quando feriu as águas, o milagre aconteceu. Pode estar certo. Quando você chamar, quando você clamar, quando você pedir, Deus vai fazer esta obra acontecer. Eu penso que não só a nossa igreja precisa de uma forma geral, mas toda a igreja evangélica precisa passar por momentos em que o ser humano, o egocentrismo vai ser praticamente aniquilado, para que
tão somente o poder de Deus possa realmente ser manifesto. Eu tenho, ao longo dos meus 33 anos de ministério, eu tenho buscado isso, queridos. Eu tenho buscado tão somente o poder de Deus e quero que esta unção, ela seja renovada dia após dia. Porque eu sei que só o Senhor vai poder fazer com que eu possa enfrentar as adversidades e vencer essas adversidades, cada uma delas, para seguir em vitória. Eliseu, ele sempre trabalhou. Trabalhou a vida toda como profeta. As suas forças foram praticamente quase que extintas de tanto trabalhar. Ele nunca se cansou. Ele trabalhou horas, longas horas a fio. Ele sempre passou por lutas e sofrimentos, mas em nenhum momento ele perdeu a confiança em Deus. Ele caminhou sempre certo. E que o Senhor estava ao seu lado e levava em vitória. Então eu quero dizer para você algumas lições práticas, bem rápidas aqui. Primeiro, resista ao diabo. É o que está escrito na palavra em Tiago capítulo 4, verso 7. Tome posse dessa bênção que o Senhor tem preparado para a tua vida. Se o Senhor hoje está falando com você, no sentido de você se dedicar mais a Deus, no sentido de usar mais a sua fé, no sentido de mais seguir em frente, de vencer as lutas e as dificuldades, então você tome posse da tua bênção, como está escrito em Marcos capítulo 11, verso 24. Entregue a sua luta, a sua dificuldade ao Senhor, como diz o Salmo 37, 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E em 2 Coríntios 8, 37, confie que a sua vitória é certa. E esse texto, meu querido, minha querida, que nós acabamos de refletir sobre ele, é um texto que tem me ajudado. Tem me feito entender que é só o Espírito Santo de Deus que pode fazer algo sobrenatural acontecer e coisas grandes e maravilhosas possam ser realizadas. Que o Senhor abençoe esta palavra e que você tenha sido edificado através desta explicação desse texto. Vamos ficar em pé e eu quero nesta hora orar por você, orar pela sua vida e gostaria que nesta hora você estivesse colocando a sua luta, a sua dificuldade, que você esteja colocando a sua vida diante do Pai. Que você saiba que tão somente buscando no Senhor, Ele vai ouvir a tua voz, vai ouvir a sua necessidade. E não importando a época, o tempo, Ele vai responder a voz do teu coração a esta oração. E eu vou orar por você nesta hora. E vou pedir que o Senhor Deus esteja fazendo algo tremendo. Abrindo caminhos onde não existem. Como diz a palavra de Deus. Abrindo caminhos no deserto. O Senhor vai estar abrindo na tua vida. E a partir de amanhã, segunda-feira, você vai estar exercendo a sua fé. E o Senhor vai estar removendo os empecilhos. Removendo as dificuldades. E o Senhor vai estar fazendo um milagre na tua vida. Agindo aonde o homem não pode agir. Coloque isso agora no altar do Pai, a sua luta, a sua dificuldade. Eu não vou chamar ninguém à frente. Eu quero só que você levante a sua mão. Eu vou orar por você. Pode levantar a sua mão. Senhor, nesta hora, o teu filho, a tua filha, está crendo que só o Senhor pode fazer algo sobrenatural na vida dele e na vida dela. E agora, Senhor, no exercício da fé, em o nome de Jesus, nós pedimos agora que o Senhor esteja agindo no sobrenatural. Nós estamos agora, Senhor, clamando pela ação maravilhosa do teu poder sobre a vida desse teu filho e dessa tua filha, que precisa ser fortalecido no Senhor e na força do teu poder. E precisa nesta hora, Senhor, de tudo para poder seguir em frente e caminhar em vitória.
nesta hora, em nome de Jesus, Pai. Abra o rio. Abra, Senhor, um caminho, faça um caminho aonde não existe. Se é, Senhor, na família, que o Senhor esteja agindo com poder e glória, Senhor. Nós repreendemos todo o mal e clamamos pela ação do Teu poder sobre esta casa, para que todo o mal se afaste desta família e venha tão somente o Teu poder, Senhor, trazendo a união, trazendo a bênção, trazendo ali, Senhor, a presença do Senhor que faz diferença, tirando o Senhor do mundo e trazendo para o Senhor. Pai, nós cremos nesta hora, meu Pai, que o Senhor está fazendo algo tremendo no trabalho. É o Senhor quem está agindo, Senhor, ali. E se há um clamor do teu filho, da tua filha, que pede por uma promoção, que pede forças do Senhor para continuar em frente no trabalho, que o Senhor esteja fortalecendo esta vida, esteja trazendo, Senhor, a bênção que Ele pede nessa área do trabalho, que o Senhor abençoe as suas mãos, Senhor, nesta hora, e que ao Ele se movimentar e falar e trabalhar, o Senhor esteja agindo com graça ali. É aquele, Senhor, que está com uma causa na justiça, uma dificuldade tremenda a ser vencida. Nesta hora, meu Pai, age, Senhor, no sobrenatural e vai lá, Senhor, tocando a mão daqueles que precisam assinar, daqueles que precisam tomar decisões justas que sejam realizadas, Senhor, e assim seja liberada a bênção para o teu filho, para a tua filha. Aquele que está, Senhor, agora clamando em nome de Jesus, que precisa dar um passo em fé para ser um homem ou uma mulher, com os olhos voltados para o Senhor, que quer exercitar mais a sua fé. Toca com poder e glória, Senhor, sobre esta vida agora, e enche o seu coração de esperança, porque o Senhor pode fazer isso, meu Deus, e ter uma semana abençoadora, ter uma semana, Senhor, cheio da tua presença, uma semana que Ele veja, Senhor, as coisas acontecendo, porque está escrito na tua palavra que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Por isso, Senhor, nesta hora, nós nos colocamos diante de Ti, como igreja do Senhor Jesus Cristo, e intercedemos e abençoamos a vida desses irmãos que estão com as mãos levantadas, que colocam diante do Senhor a sua luta e o seu problema. E agora, meu Pai, sobre toda a igreja, nós pedimos que o Senhor derrame sobre nós do Teu Espírito, dia após dia, como diz a tua palavra, nos enchendo, Senhor, de graça. Que nós tenhamos no Senhor, Pai, cada dia mais, um crescimento espiritual. Que nós possamos experimentar, dia após dia, cada vez mais do Senhor. Quando o Senhor falar conosco na tua palavra, nós possamos ouvir, entender a tua vontade, seguir os teus passos, obedecer o Senhor, e possamos fazer diferença no nosso ambiente, onde quer que nós estejamos, o Senhor esteja nos enchendo da tua graça e da tua bênção. Nós não podemos, Pai, de forma alguma, estarmos na cauda. O Senhor nos fez por cabeça. O Senhor nos colocou, o Senhor, como povo teu, para fazer diferença em todo lugar, aonde quer que nós estejamos. Senhor, dá sabedoria a cada um de nós, para tomarmos decisões sábias, para seguirmos em frente como igreja do Senhor Jesus Cristo em vitória. E agora, Senhor, eu quero abençoar o teu povo em teu nome. Que o Senhor derrame de uma bênção sem medida sobre cada um que tem colocado no ministério, na vida desta igreja. Que o Senhor o levante em autoridade, em fé. Que o Senhor renove as suas forças. E dê, Senhor, a cada um aqui desta igreja, cada líder, cada pessoa aqui desta igreja. Que o Senhor dê, Senhor, as forças dobradas, como assim Eliseu pediu, do teu Espírito. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, paire sobre as nossas vidas, sobre todo o povo de Deus, sobre toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, espalhada pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus os abençoe, irmãos, e os leve em vitória.